Certo, pessoal? Estão me ouvindo? Boa noite, né, a mais uma live. Hoje a nossa live nós vamos falar de um assunto muito especial, principalmente para quem quer entrar na área de SPDA, para quem quer fazer serviços, projetos, trabalhar com a parte de gerenciamento de risco. Então você vai entrar na área de SPDA ou você já trabalha na área de SPDA, você vai se deparar com o sistema de combate a incêndio. É comum a gente ter ali uma exigência do SPDA a partir do momento que a gente tem um sistema de combate a incêndio. Então a live de hoje nós vamos mostrar a relação que existe entre o sistema de combate a incêndio do teu cliente, ou que será ali colocado no teu cliente, e o SPDA que você vai ter que dimensionar ou avaliar, certo? Então existe uma relação principalmente ligado no gerenciamento de risco. Então hoje é uma aula prática, direta, vai ser uma aula bem rápida aqui, então não saia, fica aqui até o final, porque você vai pegar várias sacadas conosco. Primeiramente, pessoal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso evento, tá bom? Nós vamos ter um evento muito especial, que é o evento SPDA Experience, que foi esse que a gente rodou. Então a minha equipe vai colocar ali a descrição na descrição do vídeo, para você ter aqui toda a descrição, tudo adequado. Então coloquem, se inscrevam no nosso evento, certo? Outra coisa importante que você deve avaliar ainda nessa aula de hoje é que todas essas aulas estamos fazendo ao longo de vários dias. Então nós vamos fazer muitas aulas todos os dias, exceto no domingo. Então, se você quer aprender SPDA, se você quer aprender a trabalhar com aterramento, quer aprender projeto, laudo, inspeção, execução nessa área, não perca essas aulas que nós estamos fazendo todos os dias, porque é muito conhecimento que nós estamos colocando para você de forma gratuita e que vai gerar resultado na sua empresa. Certo? Tranquilo? Então, eu vou rodar aqui. Deixa eu só organizar todos os meus materiais aqui para a gente não ter nenhum problema. Tá, deixa eu ver se eu coloco isso. Beleza, ó. Os materiais já estão aqui. O que eu queria que vocês colocassem, que eu queria que vocês analisassem é justamente a parte prática da aula de hoje, tá? A aula de hoje está muito prática e nós vamos começar aqui. Primeiramente, pessoal, quando a gente começa a falar de sistema de combate a incêndio, nós vamos ter que entender o que são esses sistemas de combate a incêndio. Você está vendo aí na tela alguns exemplos de sistema de combate a incêndio, abrir no Google, hoje é bem direto, bem rápido. Então aqui nós estamos vendo exemplos de VGA, que são componentes que vão fazer o controle de pressão ou vão alimentar sistemas como o próprio hidrante e o sprinkler automaticamente. Então são sistemas mais avançados. Nós vamos ter aqui bombas de incêndio, a parte aqui de extintores, acionadores manuais, detectores de fumaça, acionador, o próprio hidrante, o SPK. Então, esses sistemas são sistemas comuns nos clientes que você vai se deparar. Tá? Então, é importante você fazer um projeto de SPDA levando em consideração essas informações. E quais informações você vai precisar? Nós temos aqui a nossa planilha, tá? Para quem não sabe que planilha é essa é a nossa planilha Protec SPDA, o nosso software de dimensionamento e gerenciamento, né, de risco. Então, aqui a gente faz todo o gerenciamento de risco a partir dessa planilha, e nós vamos usar essa planilha, principalmente aqui na caracterização das zonas, para a gente ter uma ideia de como que o sistema de combate a incêndio vai interferir dentro do teu gerenciamento de risco e como que essa inserção de dados pode modificar aqui a questão da aceitação, se o risco dessa instalação está dentro do risco tolerável, certo? Então aqui é uma análise prática direta, usando o nosso software e também usando toda a contextualização que nós temos. Bom, os sistemas de combate a incêndios são necessários, nós temos que entender, e geralmente o que a gente sempre indica é, cara, você tem dúvida sobre o sistema de combate a incêndio? Corre lá no Corpo de Bombeiros da tua cidade. Por exemplo, aqui a gente está se baseando no Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? Então a gente tem aqui o site do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? É onde o Corpo de Bombeiros da nossa região se baseia também nas ITs, nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E aqui, ó, você pega as informações. No site do Corpo de Bombeiros de São Paulo, você vai buscar as informações com relação à legislação
E aqui embaixo, rolando aqui para baixo, você vai aqui na legislação e consulta e vai ver o que está em vigor e vai principalmente nas instruções técnicas. E aqui tem várias itens. Pablo, eu preciso ler todas essas normas? Pessoal, essas normas são focadas no sistema de combate a incêndio. O SPDA é um dos sistemas que vão ser incorporados dentro ali da exigência do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros vai exigir ali o SPDA, documentação, memorial e laudos e inspeções, tá? Então, aqui você pode buscar as principais ITs. O que eu indico que você leia, no caso aqui a IT de São Paulo, você pode usar a IT de Goiás, a IT da sua região, e se não tiver na sua região, use a de São Paulo, que é a mais completa que tem. Uma das mais complexas, tá? Então, nesse momento, a gente começa a estudar. Estude principalmente essas primeiras ITs, onde ele fala sobre conceitos básicos de segurança contra incêndio. Aqui vão ter algumas ITs que vão falar de hidrante, vai ter ITs que vai falar de detecção de fumaça, ITs que vai falar da proteção por extintores, então IT 21, IT 20 e outras ITs. Eu não estou aqui para falar sobre os sistemas em si, mas sim para elencar, para linkar essa necessidade que esse sistema de combate a incêndio tem e qual a relação que ele vai ter com o nosso SPDA. Show de bola? Então vamos imaginar essa situação. Indo aqui para a nossa realidade, já vimos que existe o nosso sistema de combate a incêndio e o que a norma 5419, então, fala sobre isso. Se nós formos abrir aqui a norma 5419, eu estou com ela aqui, a parte 2 da norma, que é a parte que representa justamente o gerenciamento de risco. Então, aqui, ela fala de vários parâmetros, que todos esses parâmetros estão sendo avaliados dentro da nossa planilha. Pablo, essa planilha será disponibilizada aqui na live? Não, pessoal. Essa planilha é uma planilha que ela é direcionada aos alunos de SPDA, principalmente os alunos que entraram na turma antiga e os novos alunos que vão entrar nas turmas posteriores. Então, aqui é uma planilha, é um software que a gente usa nos nossos serviços e que os alunos estão usando e estão gostando. Se tem algum aluno aqui que usa aqui a Protec, coloca aí o que você está achando da Protec SPDA. Né? Coloca nos comentários aí, com certeza a gente vai ter várias recomendações boas, porque é muito boa essa nossa planilha aqui. E vai estar em evolução, viu, pessoal? A cada atualização dela, você vai fazer ali a atualização, você vai baixar novamente, e com isso você está sempre atualizado desse nosso software. Bom, seguindo lá, voltando para a nossa norma, a 5419, nós temos todo esse parâmetro dela, né? Tá aqui a característica da norma 5419 e tudo mais. Aonde que nós vamos nos preocupar com relação ao combate a incêndio, pessoal? Quando a gente tem aqui na tabela C4 da parte 2 da norma, é uma tabela em que ela vai falar do fator de redução RP em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio. Ou seja, para o meu gerenciamento de risco, eu devo levar em consideração como que o meu sistema de combate a incêndio está funcionando no meu cliente, como que ele está sendo utilizado. E nesse momento, eu penso da seguinte forma: se existe um sistema de combate a incêndio ali, eu já vou minimizar a consequência do raio. Não quer dizer, pessoal, que o sistema de combate a incêndio vai proteger da descarga atmosférica diretamente. Não, ela vai fazer uma proteção indireta, porque imagina caindo uma descarga atmosférica no teu cliente, lá no galpão, no prédio, e de repente começa se inicia um incêndio. O incêndio ele foi ocasionado pela descarga atmosférica, ou do impacto direto, ou por conta dos equipamentos que vieram a queimar, explodir, entrar em combustão. Nesse momento que eu tenho esse cenário, entra, nesse caso, aqui o fator de redução do combate a incêndio, porque caiu o raio, começou o incêndio, e no momento que inicia um incêndio, ou indício de incêndio, o meu sistema de combate a incêndio atua sobre essa consequência e limita, minimiza, acaba com o incêndio, então eu também diminuo o meu risco. Eu diminuo os riscos principalmente de perda de vida humana, porque o incêndio vai gerar problemas diretos em perda de vida humana, e também vou diminuir riscos relacionados à perda de financeiras,
que é a análise L4 ou R4 da 5419, tá? Então entenda isso aqui, o combate a incêndio vai entrar dentro do SPDA, não na proteção direta, mas sim na mitigação, na eliminação de um incêndio provocado por uma descarga direta ou por um surto indireto. Um surto que entrou na rede, o equipamento ali explodiu, pegou fogo, computador, televisão, qualquer equipamento veio a pegar fogo e eu tenho agora o meu sistema de combate a incêndio atuando nesse cenário, certo? Por isso que eu tenho que ter esse conhecimento. É importante você saber essa relação, porque às vezes você acaba tendo que fazer uma análise em alguns cenários de ou melhorar o sistema de combate a incêndio ou melhorar o sistema de SPDA, certo? Principalmente a parte externa do meu SPDA. Voltando para cá, só para a gente elencar, nós temos aqui na norma 3 possibilidades. Que norma? Na 5419. Então eu preciso ir lá na norma do bombeiro, ler? Cara, você precisa da informação do sistema que tem lá. Se você não sabe qual é o sistema, a gente vai comentar aqui alguns, mas você precisa dessa informação. Eu preciso fazer o projeto de combate a incêndio para fazer o de SPDA? Não, mas é interessante que você já tenha essa informação do profissional que fez, e se você faz, beleza, você tem 2 serviços aí sendo fechados. Se não, você foca só no de SPDA, pegando essa informação de quais os sistemas de combate a incêndio que existem no teu cliente ou que vão existir, que estão ali projetados e dentro ali de todo aquele caderno de combate a incêndio que será entregue ao Corpo de Bombeiros. Certo? Tranquilo? Então, existe o cenário onde você vai para um projeto que será feito do zero e o outro cenário onde o projeto, onde já existe a edificação, já está pronta, os sistemas já estão instalados e você tem que avaliar como está o SPDA e, nesse caso, se for fazer o gerenciamento de risco, como nós mostramos aqui, você vai precisar dessa informação para inserir aqui, ó. Então, aqui na nossa planilha, a gente insere essa informação aqui nesse item. Nós temos alguns itens onde você vai inserir essa informação. E, automaticamente, ao inserir a informação nesse item aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Ao inserir a informação nesse item, automaticamente ele já vai atualizar valores. Deixa eu colocar aqui como nenhuma providência e vamos voltar aqui para a nossa norma. Então, nós temos aqui nenhuma providência. O que seria nenhuma providência? No teu cliente, não tem nenhum sistema de combate a incêndio, nem extintores, não tem nada. Não tem nada, não tem nenhum sistema de combate a incêndio ali. Então, eu coloco nenhuma providência e é esse meu fator, ele vai ser o maior possível. Como ele é o maior possível, nesse momento eu vou ter que avaliar essa seguinte situação, tá bom? Então, nós temos que sempre avaliar esse critério. Outro ponto importante aqui, ó. Uma das seguintes providências, tem nesse caso extintores, instalações fixas operadas manualmente por instalações de alarme de manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo e rota de escape. O que são esses itens? É ideal que você dê uma estudada em cada item desse, porque você pode não receber essa informação. Se você receber essa informação, beleza, você já sabe. Mas às vezes você vai ter que olhar em campo e ter a noção de qual informação é essa. Então aqui eu estou trabalhando basicamente com sistemas que vão ter um acionamento manual, seja o extintor, seja o hidrante, seja o sistema de alarme de incêndio que é manual, o compartimento à prova de fogo, né, e as rotas de escape, que é o mínimo. É como se fossem as providências mínimas a serem tomadas aqui nesse caso. Quais providências são essas, então? Então, se a gente for pesquisar aqui, a gente tem, por exemplo, a utilização dos extintores, tá, pessoal? Os extintores vai depender... Ah, Pablo, mas e se for um extintor a água, a pó? Não interessa, pessoal. O que interessa para a norma, para 5419, no gerenciamento de risco, é se vai ter extintor lá. Então, se tem algum tipo de extintor que foi dimensionado de acordo com os requisitos do Corpo de Bombeiro, tá? Então, quem vai fazer esse dimensionamento é o profissional, né, que vai avaliar aqui as ITs e dependendo da IT do extintor, ele vai fazer a classificação e dimensionar. O
para o nosso caso, a gente só tem que saber se tem extintor. E olhando lá na norma também, tem outra exigência. Instalações fixas operadas manualmente, tá? Hidrantes e tudo mais, ou seja, eu tenho que ver também se existe o hidrante. Aqui nós temos um exemplo onde nós temos um hidrante e nós temos os sistemas de alarme e o sistema manual, tá? Que é o sistema ali onde eu vou, por exemplo, aqui o sistema de alarme de incêndio manual, onde ou você quebra o vidro ou você aperta o botão quando você enxerga algum incêndio, algum indício de incêndio, e isso vai avisar as pessoas que estão ali naquele local, tá? Então é importante você ter esse cuidado no momento de fazer o serviço, tá? É importante você buscar essa avaliação. O hidrante também, ele é um sistema manual, por quê? Porque no momento que eu estou fazendo ali o meu gerenciamento, no momento que eu estou fazendo o meu combate ao incêndio com o hidrante, eu tenho que ligar ele manualmente. A minha bomba pode entrar automaticamente, mas o meu hidrante só vai ser acionado manualmente, porque eu tenho que abrir a válvula. Por isso que ele entra dentro desse escopo onde diz que é manual, tá? Aí nós temos sistema de instalação de alarmes manuais, que é justamente nesse caso o meu sistema de alarme. Aqui nós temos uma bomba de incêndio, né, que eu acredito que nesse sistema ela vai ligar ali manualmente, mas não é comum. Né? O comum é a bomba de incêndio ser ligada por pressão. Né? Eu tenho um pressostato que fica verificando constantemente a pressão da bomba, e no momento que eu abro aqui o meu hidrante, eu diminuo a pressão na minha tubulação, e para manter a pressão, ela tem uma bomba jockey ou outro tipo de bomba ali de recalque para manter essa pressão constante, mínima necessária. Qual é a pressão, Pablo? Aí você vai ter que estudar lá na norma do seu bombeiro. Isso aí não é para a parte de SPDA. O que eu tenho que entender são os sistemas que existem lá, porque eu estou avaliando a relação com essa tabela C4 da 5419. Show de bola, pessoal? E aí nós temos compartimentos à prova de fogo, rotas de escape ou rotas de fuga. Então esse seria a providência mais simples aqui para a gente analisar. Nós temos também o terceiro item, que é aqui, ó, uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, né, instalações de alarme automático. Ou seja, quais seriam essas instalações fixas operadas automaticamente? Se a gente for entender, dentro do sistema de combate a incêndio, a instalação fixa que é operada automaticamente seria, nesse caso, o próprio Sprinkler, tá, pessoal? Ou SPK. O que é o Sprinkler? É um sistema que nós vamos ter aqui, o sistema que vai determinar, identificar, dependendo da tecnologia desse Sprinkler, mas ele vai identificar aqui que tem uma temperatura elevada, que tem fumaça, ou que eu tenho aqui um determinado tipo de gás. Geralmente, Sprinkler vai ser acionado por temperatura, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma temperatura aqui elevada. Essa temperatura elevada vai acionar, tá? Vai liberar aqui a pressão, né? Vai geralmente ter uma ampola ali que, quando é liberada, eu libero a pressão dessa tubulação. Essa tubulação, ela está em constante pressão. A todo momento eu tenho a pressão sendo mantida nessa tubulação, ela está totalmente preparada. A qualquer momento ela já está preparada. E no momento que eu tenho um incêndio aqui, esse fogo vai atingir o Sprinkler, o SPK, e atingindo o SPK, eu vou ter alguns problemas, né? Vai ter uma temperatura elevada e aí o Sprinkler ele atua. Deixa eu ver aqui, mostrar para você como que ele vai funcionar. Deixa eu abrir aqui rapidamente, pegar uma imagem aqui para você verificar. Olha aqui, ó. É dessa forma que ele vai atuar, viu, pessoal? Ó, é dessa forma. Então, no momento que ele identifica, geralmente esse material aqui que está, né, no SPK, deixa eu abrir aqui uma outra tela. Ó, esse material que nós temos aqui no SPK, esse é o Sprinkler, tá? Eu tenho minha tubulação de incêndio pressurizada, ela vai estar pressurizada, tem todo um sistema de pressurização, e aí no momento que a chama, o calor atinge uma certa temperatura nessa minha ampola, ela vai ter um sistema de liberação, aí dependendo da tecnologia, mas geralmente vai liberar o jato d'água,
E no momento que ele libera esse jato d'água, eu tenho aqui uns guinchos, eu tenho aqui uma nuvem, né, como se fosse ali uma cúpula de água, e essa cúpula vai atuar diretamente no incêndio aqui por conta da minha chama. Então isso aqui é um sistema fixo automático. Toda vez que você tiver lá na sua instalação um sistema fixo de SPK ou sprinkler dentro da instalação do teu cliente ou que vai ser projetado, então nesse momento você vai utilizar o seguinte item, você vai utilizar esse item de acordo com a 5419, porque eu estou trabalhando com instalações fixas operadas automaticamente. E as instalações de alarme automático? Essa instalação de alarme automático, geralmente, são instalações onde, no momento que identifica que tem algum tipo de incêndio, ele avisa o corpo de bombeiros, tá? É avisado o corpo de bombeiros e automaticamente o corpo de bombeiros se desloca para essa localidade. E o sistema ali de detecção de fumaça? Como que eu vou colocar? Aqui é um sistema de detecção de fumaça, tá? Eu tenho um detector aqui, um DF detector de fumaça, que dependendo ali, pode ser também detector de temperatura, por temperatura ou por fumaça, dependendo da tecnologia, ele vai identificar que ocorre um incêndio. No momento que ele está identificando isso, ele vai acionar ali a central de alarme de incêndio, e aí eu vou ter central com alguns estágios, né? Nos primeiros 5 segundos ele vai soar um alarme visual sonoro só para avisar, e se permanecer e ninguém for lá e resetar, ele vai alertar geral, né? Vai fazer um barulho grande ali para tirar as pessoas do local, tá? E automaticamente ele pode acionar o SPK, tá? Dependendo de alguns casos, existem sistemas que são acionados por sensores. O SPK é um sistema interno, tá? Ele tem ali a característica interna da construção dele, mas eu tenho, por exemplo, outros jatos de acionamento que vão ter características diferentes. Bom, entendendo como isso funciona, pessoal, eu vou classificar. Então, se na minha instalação não tem SPK, não tem um sistema de sprinkler, então eu vou colocar, por exemplo, esse meu item 2, que é o RP05. Se tem um sistema de sprinkler, eu já coloco o item 02, tá? Mesmo não tendo uma instalação de alarme automático, mas tem, por exemplo, o sprinkler, porque ele está falando aqui, ó, uma das seguintes providências. Certo, galera? Deu para entender aqui? Tá? Eu gostaria só que vocês entendessem a situação, entendessem aqui a nossa localização, tá? Para poder a gente avaliar todos esses critérios, tá? E buscar a melhor solução. Vamos voltar para cá, para a nossa planilha agora. Voltando para a nossa planilha, a gente vai ter que fazer um estudo de caso agora. Então, como que a gente vai trabalhar? Nós já entendemos que dentro ali da 5419, né, na tabela C4 existe essa característica dentro da tabela C4, a necessidade de entender como que funciona ali os meus sistemas de combate a incêndio, tá? Então, nós vimos também aqui que existem vários sistemas e agora nós vamos fazer um exemplo aqui. Qual seria o exemplo? Vamos imaginar que a gente tem esse exemplo aqui como análise, tá, galera? Nós temos um galpão como esse que você pegou. Pode ser qualquer exemplo? Pode ser qualquer exemplo. A gente está pegando aqui o galpão para a gente contextualizar. Então, imagina que eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho um galpão industrial e eu vou fazer o meu projeto de SPDA. A primeira coisa para fazer um projeto de SPDA, nós temos que fazer um gerenciamento de risco. Então, antes de iniciar o projeto de SPDA, nós temos que saber como que vai se comportar esse SPDA, qual é a necessidade de acordo com o gerenciamento de risco. Então, a gente vai pegar as informações principais, principalmente qual é o comprimento, largura e altura, tá? Então, eu vou fazer aqui um estudo mais simples para facilitar aqui o nosso entendimento. Quando você for fazer para o caso real, você tem que ter muito cuidado, mas aqui, como é mais simples, a gente vai jogar diretamente aqui. Então, imagina que esse é o nosso estudo de caso, e eu vou colocar essas informações desse estudo de caso dentro da nossa planilha. Então, a gente vai lá na nossa planilha,
e vamos colocar as informações. Eu não vou sair preenchendo aqui, pessoal, porque vai demorar, tá? Se eu ficar preenchendo aqui, vai demorar. Então, vamos imaginar que a gente já preencheu todos os dados, já colocou as dimensões aqui da nossa estrutura, uma estrutura de 50 metros de comprimento por 35 metros de largura e 12 metros de altura, que é justamente essa nossa estrutura aqui, esse estudo de caso, né, hipotético. Sabendo disso, a gente vai ter que saber qual é o NG. O que é o NG, pessoal? Primeiro, a gente vai colocar que essa estrutura está cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos, tá? E qual é o NG? O NG, pessoal, é a densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado ao ano. Como que eu vou saber? Isso aqui você vai ter que encontrar esse valor de NG de acordo com a sua cidade ou a sua região. Então, aqui na planilha, quando eu clico aqui nesse item, ela já abre automaticamente uma página. Eu vou colocar aqui, ó, ela vai abrir essa nossa página aqui. Cliquei, ela vai abrir essa página, a gente vai baixar aqui o anexo F da tabela da norma, onde eu tenho o meu mapa, né? Meu mapa de descargas atmosféricas. Ó, eu baixo automaticamente pela planilha. E aí eu vou buscar a região. Qual é a região? Onde é que está a minha cidade? De acordo com a intensidade de cor, eu localizo aqui no canto, por exemplo, vamos pegar aqui o Nordeste. Ó. Eu pego aqui a minha região, certo? E aí eu vejo de acordo com a cor, eu verifico qual é a densidade de descargas atmosféricas, tá? E esse valor eu vou inserir na planilha. Vamos imaginar que eu estou pegando essa região mais aqui distante do litoral. Então eu tenho aqui, por exemplo, o litoral, vou pegar a região mais aqui próxima aqui mais para dentro aqui, né, do Nordeste, né, no nosso leste aqui. Então verificando aqui, eu vou buscar, por exemplo, essa região onde eu tenho um índice NG, ó, Barreiras aqui, por exemplo. Estou pegando qualquer cidade, viu, pessoal? Vou pegar essa região aqui do Nordeste, aqui na Bahia, tá? Onde eu tenho aqui a coloração próxima ali do azul claro e que vai me dar, ó, a coloração vai me dar um NG de 5. Então, se eu aproximar aqui, ó, a coloração está me dando um NG de 5. Assim que você vai buscar, tá? Então, tenho o NG de 5, eu volto lá para minha planilha e eu cadastro o valor do NG de acordo com o que eu estou obtendo no meu gráfico. Eu posso ir lá no site do ELAT, pesquisar minha cidade. O próprio ELAT diz que você não pode fazer isso, tá? Ele diz que ele não recomenda, ele recomenda o anexo F da norma. Então é importante que você busque o anexo F para atuar. E aí você coloca aqui, ó, o primeiro parâmetro, a gente vai dizer que essa estrutura não tem SPDA. Toda análise de risco a gente inicia com um parâmetro que não tem uma estrutura protegida por SPDA. Então, o nosso estudo de caso aqui, pessoal, a gente vai dizer que, primeiramente, não tem nenhuma estrutura, não vai ter SPDA, porque eu estou fazendo uma análise de risco. Tendo isso em mente, a gente volta, coloca que não tem, e eu vou dizer que tem 50 pessoas aí nesse galpão, tá? Vamos ter 50 pessoas. E esses itens aqui, Pablo? Esses itens aqui eu vou explicar em uma outra oportunidade, porque eles têm um detalhe importante, mas eu vou manter do jeito que está preenchido, né, como eu fiz anteriormente, tá bom? Eu vou preencher primeiro nessa live só esses itens de atributo de linha de energia e linha de sinal, a gente vai explicar em uma outra live, porque a gente tem que tomar cuidado com várias questões. Colocando as informações das dimensões da estrutura, colocando a informação da localização, como ela é cercada por objetos mais altos, mais baixos ou de mesma altura, colocando aqui a frequência ou a densidade de raios, colocando que não vai ter inicialmente, a estrutura não vai ter um SPDA, e colocando também o número de pessoas, que é 50 pessoas, nós vamos agora para a segunda parte, que é ir para as zonas. Eu consigo até ver os resultados parciais, ó, que nós encontramos aqui. Então, isso aqui são todos os cálculos parciais. Mas eu vou aqui para dentro da zona.
Indo para a zona, eu vou avaliar esse meu exemplo, para ficar fácil aqui para a gente, como sendo uma única zona, viu, pessoal? Então é uma única zona. Tá? Pablo, eu posso colocar 2, 3 zonas? Você pode. É até ideal que você faça mais de uma zona. Mas para a gente facilitar nosso cálculo aqui na nossa live, e como é a primeira vez que a gente aborda o gerenciamento de risco aqui, nós vamos falar que isso aqui vai ser uma análise só de uma zona. Eu indico fazer no mínimo uma análise de 2 zonas. Tem casos em que eu faço 5, 6 zonas, mas no mínimo 2 zonas é o suficiente para começar uma análise legal. Voltando para cá, eu vou dizer que o tipo de piso, tá, é um piso de cerâmica, tá? Cerâmica, mármore, que geralmente é o que vai ser ali. Pode ser de concreto? Pode ser de concreto, mas eu vou dizer que é de cerâmica, porque aqui dentro eu tenho aqui um porcelanato ou algo do tipo. Colocando aqui, qual é o risco de incêndio, pessoal? Aqui, essas informações é uma dica que eu dou para vocês. Essas informações sobre o incêndio, que é justamente o que a gente está abordando aqui, essas informações sobre o risco de incêndio e a proteção contra incêndio, exija do cliente de você. Se você não tem essa informação, não tente dimensionar isso, porque isso pode trazer erros, tá? É ideal você, a não ser que você saiba fazer isso. Se você sabe ir lá nas ITs, fazer a classificação do risco de explosão, fazer a verificação, por exemplo, da característica de explosão dos materiais, né, a carga térmica dos materiais que vão ser ali armazenados. Se você sabe fazer tudo isso e tem todo um critério, beleza, faça. Mas se você não sabe, só precisa dessas informações para você incluir dentro do gerenciamento de risco. Então, peça para que um outro profissional ou que o teu cliente te passe isso. Porque se eu tenho uma edificação como essa, pessoal, se a minha edificação é desse porte, com certeza eu vou ter um sistema ali de combate a incêndio, que vai ser dimensionado ou pelo arquiteto, ou pelo engenheiro civil, ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. Então, algum desses profissionais vai fazer esse dimensionamento, e você vai pegar esse dimensionamento que foi realizado e vai colocar as informações necessárias dentro do seu projeto. E aí, nesse momento, você exige essas informações. Qual é o risco de incêndio do local? É um risco normal de incêndio, é um risco baixo de incêndio, é um risco alto de incêndio. A gente coloca que é um risco normal. Por quê? Porque aqui eu estou pegando essa informação. Vamos dizer que o outro profissional me passou, fez o estudo ali de carga de incêndio e chegou no risco normal. Porque para o AVCB ele tem que fazer esse estudo. Então, fazendo esse estudo, a gente aproveita essa informação e coloca aqui que é um risco normal de incêndio. Seguindo aqui, proteção contra o incêndio. Aqui que entra o que nós falamos. Nós temos os 3 tipos de proteção. Nenhuma providência, não tem nada contra incêndio. Eu tenho uma dessas providências mais simples e eu tenho a providência mais avançada. Então, nós temos que voltar e verificar o que vai ter ou o que tem aqui dentro dessa instalação. Então, é importante você voltar lá e avaliar quais são os tipos de sistemas. Tem extintor? Tem ali hidrantes com sistema manual, tem SPK, tem sistema de detecção de fumaça. Então, se tem SPK, eu já vou automaticamente escolher o meu segundo fator. Se não tem SPK, mas tem hidrantes, tem extintores, eu escolho o meu segundo fator. E aí, no momento que a gente escolher isso aqui, fique claro que isso vai mudar o parâmetro. A gente vai já avaliar o que isso pode influenciar. E influencia diretamente, viu? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, que vai ter nenhuma providência. Eu vou colocar aqui nenhuma providência. Não tem nada. Pablo, lá no meu galpão, ninguém me passou nenhuma informação, não tem nada no meu galpão, nada de combate a incêndio. Então, você coloca que não tem nada. Dificilmente não vai ter, mas coloca aqui. Com relação às medidas de proteção, coloque aqui também que não tem nenhuma medida, tá? E aqui na proteção contra choque na linha conectada, coloque que tem avisos, né, de alerta, que é justamente ali nas estruturas vai ter aquele aviso de alerta para não tocar por conta de choque elétrico. Coloco aqui também que não vai ter blindagem, tá? Não existe blindagem. Eu vou falar isso em uma outra análise, tá? Mas eu coloco aqui que não tem blindagem, porque não importa para a gente agora nessa análise. Isso aqui é uma outra live, a gente vai comentar sobre esses outros parâmetros.
Roteamento de cabos, também coloco que não é blindado, porque os cabos não têm blindagem. Vou aqui e também escrevo que não tem nada, não tem DPS. Não estou dimensionando o DPS. Ou seja, Pablo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o mínimo possível. Desde lá da entrada das informações, eu coloquei que não vai ter SPDA, e também aqui dentro da minha zona, que tem essa relação de zona, eu coloquei que não tem nenhuma providência, não tem nada protegendo. É o básico do básico, sem nenhuma providência. O que acontece, pessoal? Nós vamos ter aqui abaixo, nessa planilha, tá? Nesse nosso software, nós vamos ter aqui abaixo outras informações para serem colocadas. Por exemplo, nós temos que cadastrar e vamos iniciar o estudo da perda de vida humana L1. Então, iniciando aqui, eu vou dizer que o nível de pânico dessa instalação é um pânico baixo. Por quê? Porque, segundo a norma, a própria 5419, se eu tenho, por exemplo, uma estrutura limitada a 2 andares, que é esse caso, né, que é 12 metros de altura, e o número de pessoas não superior a 100, eu posso adotar um baixo nível de pânico. Para eu ter certeza sobre esse nível de pânico, eu posso sair daqui dessa tabela da 5419 e aí eu posso ir justamente lá nos parâmetros da norma de combate a incêndio. Eu vou lá nos parâmetros, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, da norma que vai delimitar ali a rota de fuga, né, ou estruturas de emergência, saídas de emergência, em que ela vai ter um cálculo para chegar no nível de pânico, ou no nível de emergência ali, depende da quantidade de pessoas e das rotas de fuga, certo? Mas, para um critério mais simples, eu posso adotar, sim, esse da 5419, que está dentro da própria norma, esse item e essas características. Beleza? Seguindo aqui, eu vou dizer quantas pessoas vão ter nessa zona. Como essa nossa casa, que essa nossa edificação é apenas uma única zona para o nosso exemplo, eu vou dizer que a quantidade de pessoas na zona é justamente a quantidade de pessoas na edificação, porque tem essa mesma característica. Então eu venho e coloco aqui, ó, 50 pessoas, tá? Deixa eu voltar para cá, que quando a gente dá enter, ele vai lá para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, 50 pessoas. Cadê? 50 pessoas. Tipo de estrutura, eu vou dizer aqui que é, ó, indústria comercial, certo? Risco de falhas de sistemas internos não aplicável e horas por dia de trabalho, né? Aqui, como é um ambiente comercial, industrial, eu vou dizer que vai ser 8 horas de trabalho por dia. Então, eu coloquei e cadastrei. O que acontece? Aqui embaixo, agora, eu vou fazer uma análise do risco R1 ou da análise de perda L1. Então, ele já traz, olha aqui como ele já traz algumas informações importantes. Ó. Ele já colocou que meu risco está dentro do tolerável. Eu tenho meu risco aqui, ó, nesse meu velocímetro ou intensidade, onde o vermelho já está acima do risco tolerável, o amarelo está bem próximo do risco tolerável e o verde está baixo, tá normal. Eu tenho meu risco sendo 1 vezes 10 elevado a menos 5, e aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, eu tenho um valor 10 vezes menor, né, em escala. Beleza, entendi. E aqui também ela já diz que a componente RB é a maior, tá? E pede para verificar o nível de SPDA, o tipo de DPS e a proteção contra incêndio. Pablo, o que eu entendo com relação a essas informações? Aqui eu entendo que essa edificação, para essas análises que eu coloquei aqui, todos esses itens que eu coloquei aqui, ela não precisa de um SPDA, tá? Ela não precisa, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá? Principalmente porque a gente colocou, por exemplo, aqui o âmbito industrial. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Ó, aqui, ó, como é industrial, deixa eu colocar aqui, ó, industrial comercial, eu tenho um risco menor, porque justamente em uma indústria eu vou ter uma limitação dessas pessoas, eu vou ter pessoas cada vez mais preparadas para trabalhar com riscos de trabalho, riscos de incêndio, mas se, por exemplo, essa minha estrutura desse porte não seja industrial, possa ser uma estrutura, por exemplo, que é um hotel, ou um edifício, ou uma residência, nesse momento, na hora que eu clicar aqui, ele já aumenta e ele já extrapola. A gente percebe, ó, que o valor
a minha setinha, ela saiu do ponteiro. Ah, Pablo, tá com defeito. Não, é porque esse valor é tão alto que a minha seta extrapolou meu ponteiro. Então, isso aqui já está muito grande, tá? Então, eu posso tomar essas providências. Analisando aqui a nossa estrutura. Vamos dizer que isso aqui... Deixa eu colocar aqui as informações. Ó. Vamos dizer que isso aqui seja, por exemplo... se a gente colocar outros, vai diminuir consideravelmente. Mas vamos dizer que aqui seja uma parte integrante de uma escola, ou um laboratório, por exemplo. Pode ser um laboratório, Pablo, isso aqui é um laboratório da faculdade, onde tem aqui equipamentos e tudo mais. No momento que eu digo que isso aqui é um laboratório da faculdade, só para a gente elencar, só para a gente contextualizar e testar ao máximo o nosso exemplo, viu, pessoal? Só estou testando ao máximo o exemplo. Porque se eu falar que isso é uma indústria ou um comércio, ó, ele já atende. Ou seja, eu não preciso de SPDA. Nesse critério, nessas condições, somente dessa forma já estaria atendendo. Mas para eu forçar o meu cálculo, vamos agora aumentar o nível. Então aqui eu vou dizer que essa estrutura é um laboratório, só para a gente testar, um laboratório. Então, se é um laboratório, eu já entro no requisito aqui de escola. Então, aqui eu tenho uma escola, ou parte de uma escola. Então, eu coloco, e aí, ó, ela já aumenta o risco, porque para escolas, eu tenho um risco para o tipo de estrutura, eu tenho uma componente maior, e isso aumenta o meu risco total. É importante a gente entender, pessoal, então toda vez que for uma indústria, não vai precisar de SPDA. Não. Aqui eu estou cadastrando vários parâmetros. Cada caso é um caso. Quando você estiver fazendo ali a análise do seu cliente, você tem que cadastrar os parâmetros para o seu cliente. Pode ser que para ele não dê, mas para um outro cliente bem parecido, por conta de um outro parâmetro, precise do SPDA. Então não fique nessa. Então indústria não vai ter. Indústria tem um risco menor. Não. Com os parâmetros que nós inserimos aqui, obteve um risco menor. Mas pode ser que no outro parâmetro do seu caso não tenha. Por isso que você tem que ter uma ferramenta, tá, que te dê essa possibilidade de inserir parâmetros, e cada parâmetro desse que você modifica está relacionado a uma variável. E essas variáveis vão se multiplicar e vão chegar a um parâmetro final. Por isso que você tem que fazer o estudo. Nesse nosso caso, eu ultrapassei, ó. Então eu não atingi, eu estou no nível de alerta. Ó, meu R1 está maior que o tolerável. O que eu vou fazer? E aqui ela dá uma recomendação. Isso aqui é muito bom nessa planilha, eu gosto disso, porque isso acelera o teu cálculo, acelera a tua análise. Aqui ela fala, a componente RB é a maior. Verifique o nível de SPDA, o tipo de DPS e a proteção contra incêndio. Por que ela pede para você olhar esses 3 níveis, tá, pessoal? Porque esses 3 itens são os únicos itens que vão interferir nesse valor. Você pode mexer em qualquer outra coisa, mas não vai baixar o teu risco. Porque essa componente de risco que está aqui exagerada, tá, que está com valor maior, ela vai depender desses 3 itens. Como que essa planilha sabe? Como que eu sei que isso é dessa forma? Porque a planilha está baseada na norma. E lá na norma, nós temos uma outra tabela, tudo que a gente faz é baseado em norma. E na norma nós temos uma outra tabela, que é justamente aqui a tabela 3, que vai falar dos fatores que influenciam os componentes de risco. E essa tabela 3 da parte 2 da norma vai trazer todas as componentes de risco e o que vai influenciar nelas. A área de exposição equivalente vai influenciar nas 3, por isso que eu tenho que colocar ao máximo ali as dimensões da minha estrutura ou a área de exposição o mais próximo da realidade, para que eu não possa errar, porque isso vai influenciar nas 3. Mas quando eu for ver, por exemplo, a RB, aqui na nossa planilha, que é a RB que está maior, eu tenho aqui meu gráfico tem um RB bem maior. Então, meu RB, se eu quero baixar esse risco, eu tenho que baixar o valor do RB, né? Essa é a lógica. Então, o que eu preciso fazer? Ela já me dá essa recomendação. Ou eu mudo o nível de SPDA que lá está sem SPDA, ou eu acrescento DPS, ou eu faço a proteção contra incêndio. Por que eu falo isso?
Porque aqui na tabela 3 da 5419, nós temos essa característica, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o RB, ó, a área de exposição equivalente. Eu não posso mudar a área de exposição equivalente, porque senão eu vou estar mudando as dimensões da minha estrutura. Ah, eu vou diminuir minha estrutura. Não existe isso. Só se for uma construção, tá bom? Eu vou ter que mudar o meu SPDA, ou seja, o tipo de SPDA. Então aqui, ó, eu posso mudar. Se colocar um SPDA 4, um SPDA 3, um SPDA 2, SPDA 1, então eu vou mudar meu nível de SPDA. A ligação de DPS também eu vou mudar, porque o meu SPDA e o meu DPS, onde tem X, vai influenciar no meu RB. E é meu RB que eu quero diminuir. E descendo aqui, ó, basicamente outras coisas, ó, proteção contra incêndio, ou seja, as minhas proteções contra incêndio, sensores de fogo, perigos especiais, vão influenciar no meu RB. Ou seja, meu RB tem influência de incêndio, tem influência do tipo de SPDA e tem influência do DPS. Por isso que a planilha é tão inteligente que ela já te diz isso. Ela fala, o componente RB é o maior. Então, ou verifique o nível de SPDA, ou o tipo de DPS, ou a proteção contra incêndio, porque um desses 3 itens vai diminuir o RB. E aí eu te pergunto, entre esses 3 itens, qual é o mais barato para se mexer? Levando em consideração que na nossa realidade aqui, eu tenho agora um laboratório, e nele eu não sei se vai ter um sistema de combate a incêndio. Eu também não quero instalar um SPDA sem necessidade, senão eu vou gastar. Eu vou trabalhar as ações mais simples que vão gerar resultado. Então, eu volto lá para o meu gerenciamento de risco, e no gerenciamento de risco a gente vem aqui e, primeiramente, já que eu não mexi no SPDA, galera, aqui, ó, o meu SPDA aqui não foi mexido, não foi alterado o valor aqui do SPDA, então, nesse momento, do DPS, perdão, eu coloco DPS tipo 2. Por que eu não vou colocar DPS tipo 1? Porque o DPS tipo 1 ele é exigido quando eu tenho um SPDA instalado. Mas como eu não tenho um SPDA instalado, aqui no meu gerenciamento de risco eu não coloquei ainda o SPDA, eu vou colocar só o DPS tipo 2. E bora ver, se eu colocando DPS tipo 2, se já houve uma mudança aqui abaixo. Olha só, eu coloquei o DPS tipo 2, viu, galera? Diminuiu pouca coisa, mudou pouquíssima coisa, mas ainda não está atendendo, ou seja, o problema não é o DPS. Eu vou ter que ou mexer no nível de SPDA ou na proteção contra incêndio. Eu estou falando tudo isso para você entender, viu? Lá na minha informação geral da planilha, eu coloco ali o meu nível de SPDA. Eu posso ter alguns tipos de SPDA, porém, quando eu insiro o SPDA, eu já vou gastar com instalação. Então, a gente tenta mexer nesse item por último. É o item que a gente mexe por último para tentar chegar no melhor custo-benefício entre segurança e gastos para o cliente, beleza? Então, eu volto lá para o meu sistema de combate a incêndio. Volto lá para a zona 1, e eu vou aqui na minha providência de combate a incêndio. Aqui eu coloquei que não tinha nenhuma providência, mas avaliando ali o meu cenário e pedindo a informação do meu cliente, eu cheguei, cara, me dá essa informação, que tipo de sistema de combate a incêndio vocês vão ter lá? Aí ele me deu a resposta, não, Pablo, nós já fizemos o estudo, tá? Foi feito o estudo, e nós vamos ter extintores, tá? Vai ter os extintores ali, e nós vamos ter também hidrante. Então vai ter tanto extintor quanto hidrante ali que vai ser instalado. Ah, vai ter extintor hidrante? Vai. Vai ter sprinkler? Vai ter SPK? Não, Pablo, não vai ter. Só vai ter extintor e hidrante. Beleza, tendo extintor e hidrante, eu já sei que agora na minha planilha eu não vou mais colocar nenhuma providência. Eu vou colocar justamente a segundo item, em que vai ter extintores, instalações fixas, ou qualquer uma dessas opções. Então eu coloco aqui. Se eu colocar agora, cadastrei o valor correto do meu extintor, né, da minha proteção contra incêndio, perdão, o que vai acontecer lá com com o nosso resultado do nosso cálculo? Então a gente vem para cá, só mexi isso. Olha o que acontece, pessoal. Só o fato de eu alterar ali rapidamente o meu extintor, tá? A alterar a minha proteção contra incêndio, dizendo que vai ter extintor e hidrante, a gente já tem um valor
diminuído, estava ali embaixo, agora está no limite. Ainda não está aceitável, porque o valor aqui ó, está 1,01, que é maior do que esse valor aqui tolerável. Então, ainda preciso mexer. O que eu poderia mexer aqui? Mesmo eu fazendo aqui a questão do hidrante e tudo mais, eu vou colocar SPK, então, aqui para melhorar. Não vou colocar, porque meu cliente disse que não vai ter SPK. E para instalar o SPK, o Splink, é muito caro. Então, a gente mantém o que tem aqui. Eu posso mexer em alguma outra coisa, eu posso alterar o tipo de DPS, eu posso colocar uma coordenação de DPS tipo 2, por exemplo, né, que vai estar ali coordenado com os outros DPS. O que vai acontecer? Ainda assim não muda. Então não é aqui que eu vou mexer. Neste caso, não sobrou alternativa para a gente mexer agora, que não seja nós mexermos aonde? No nível do SPDA. Mas fica ligado que poderia somente o fato de eu colocar o valor exato da proteção contra incêndio já fazer aqui a minha proteção natural. Mas aqui nesse caso, por conta de um valor mínimo ali, um décimo, eu ainda vou ter que modificar. Então a gente vai lá e agora nós vamos modificar no último parâmetro. Fizemos a modificação do DPS, fizemos a modificação, a atualização do valor de proteção contra incêndio e agora nós vamos atualizar e incrementar o valor da proteção do SPDA, colocando um SPDA tipo 4, que é um SPDA com menor rigor. Então, o menor rigor não, é o SPDA em que eu vou ter um menor dimensionamento e um menor material. E aí nós vamos verificar se colocando SPDA, volto lá em zonas, desço aqui e agora eu analiso se eu conseguir resolver. Olha o que aconteceu, né? Já mudou aqui. Veio ali do meu limite tolerável e chegou agora no limite bem baixo. Então está aqui, bem baixo, ou seja, eu resolvi o meu problema. Agora eu preciso colocar nessa minha instalação um SPDA tipo 4. A partir desse momento eu vou pensar, eu poderia utilizar a captação natural, desse natural, pelo formato aqui desse galpão, aí seria uma outra análise que poderia fazer, dependendo do material, dependendo ali da tua característica, mas por hora eu já sei que eu preciso de um SPDA. E voltando aqui na planilha, e se caso, pessoal, eu, por exemplo, não mudasse aqui, colocasse nenhuma providência no proteção combate incêndio, o que poderia acontecer? Nenhuma providência aqui em combate incêndio, com os parâmetros, eu ainda estaria dentro do meu parâmetro aceitável, porém o meu risco aumentou. Porque como eu não tenho sistema de combate a incêndio, a consequência de uma descarga direta ou indireta não vai ser mitigada da maneira correta e da velocidade correta. Mas eu volto e atualizo de acordo com o que o meu cliente me passou e aqui no final eu tenho esses parâmetros. Tá? E aí eu finalizei. Não vou fazer perdas de serviço público, não vou avaliar perdas de patrimônio cultural, não vou avaliar também perdas de valor econômico. E aqui no final, eu já tenho o resumo dessa zona 1, onde eu coloco que essa zona será avaliada, este projeto não contém risco de explosão, não existe atendimento ao público, não tem perdas de patrimônio cultural, não vai ter animais e não vai ter uma avaliação econômica. E aqui ela me dá o resumo dos dados que eu inseri, ou seja, o SPDA vai ser um SPDA tipo 4, proteção contra incêndio, sem blindagem, sem nenhuma medida de proteção contra o choque, sendo que isso aqui não foi o que alterou o valor, né? Lembrando que a gente está olhando o RB que era o maior, e o RB está relacionado com o tipo de SPDA, sistema de proteção contra incêndio e o DPS, tá? E aí nós vamos ver aqui, avaliação interna de energia e tudo mais. Qual a classe será utilizada? DPS tipo 2. Opa, aqui eu já encontrei um erro. Por quê? Pablo, se eu tenho um SPDA instalado, eu vou ter um SPDA tipo 4 agora nessa necessidade. Eu preciso ter um DPS tipo 1, não é? Isso, eu sempre falo. Então aqui, nesse meu resumo, eu vejo se eu errei alguma coisa. Eu tenho um SPDA tipo 4, eu tenho SPDA na instalação, então eu preciso de um DPS tipo 1, porque quando eu tenho um SPDA instalado, a minha corrente ali da descarga vai ser a maior possível. Eu preciso de um DPS tipo 1 para suportar uma energia maior
né, e desse surto. Então eu volto lá em cima, tá? Isso que é bom, pessoal, revisar. Sempre é esse procedimento. Eu volto aqui em cima e aqui embaixo, ó, aqui eu coloco DPS tipo 1, tá? Pronto. Ah, vai ter sistema coordenado? Coloco sistema coordenado, por exemplo, DPS tipo 2, que eu vou coordenar com DPS tipo 1, não tem problema não. E aí, ó, baixando já diminuiu também o valor do risco, e lá no final eu volto para o resumo novamente, tá? E agora sim, agora está legal, ó. Eu tenho meu SPDA instalado e eu tenho DPS 1, ainda mais uma coordenação de DPS tipo 2. E aqui nós vamos ter o resultado global do risco, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu risco R1 está atendendo, né? R1 global menor que R1 tolerável, ou seja, aqui é como se eu estivesse levando em consideração todos os riscos se eu fosse avaliar mais de uma zona. Então está atendendo, e os outros riscos, outras perdas, eu não estou avaliando, não está sendo avaliada. E aqui ele traz o resumo quando não está sendo avaliado das 3, mas dessa está sendo, e pronto, tá? Finalizei, pessoal. Finalizei. Como eu fiz uma análise só de uma zona, deixa eu voltar aqui para cima, ó. Como eu fiz uma análise só de uma zona, eu considerei essa minha edificação uma única zona. Nesse momento, o que eu faço? Eu finalizo. Ah, finalizei minha análise. Antes de finalizar, eu posso ver os cálculos. Deixa eu ver os cálculos dessa zona 1. Clico aqui nos cálculos e aqui aparece todos os cálculos, as fórmulas para você verificar, para você analisar, ó, todas as fórmulas, de onde elas vieram, tudo certinho aqui para você validar, para não ter dúvida, ó, todas as fórmulas, pô, beleza, tá tudo sendo calculado, tá tudo certinho, tá? Eu volto aqui para a zona 1 e agora eu finalizei. Eu vejo se minha zona 1 está habilitada. Não, ó, não está habilitada. Eu coloquei aqui agora para habilitar, mas eu coloco como não habilitada. Zona 2 não está, zona 3 também não está habilitada, zona 4 também não está, zona 5 também não e zona 6 também não. Então isso aqui é uma questão de habilitação de zonas para você não fazer uma análise com várias zonas. Estou fazendo só com uma única zona. Aqui em análise eu tenho os resumos totais, né? Eu tenho aqui, ó, o SPDA, a minha única zona sendo avaliada, 50 pessoas na edificação. Existe aqui várias características que, como eu estou avaliando uma única zona, então, no momento que eu avalio uma única zona, somente essa zona vai representar 100% do risco R1. Se eu tivesse outras zonas, ela teria aqui diferenças. Então, o meu RB, ele é o maior. Está intolerável, mas é o maior. Tá tolerável, tá normal, mas é o maior. E a minha zona 1 é a maior, é a única. Mas se eu tivesse duas zonas, por exemplo, eu poderia ter uma das zonas com maior porcentagem em cima do valor R1. Então, para eu diminuir o meu valor R1 total, eu iria atuar dentro dessa zona que está com valor maior. Tá? Então, são algumas análises que você pode fazer. E aí, no final, você vem aqui e emite o relatório. Então, vou emitir o relatório. Então, você clica, tá? Aqui é o relatório, de acordo com os dados que eu coloquei. Não, beleza, está tudo certo, eu vou imprimir. No momento que você imprime aqui, você segura um pouquinho e deixa, ó, selecione local, ok, já foi selecionado, e aí a gente deixa parado ali, deixa ela imprimir, tá? Porque são várias páginas. Eu vou colocar, por exemplo, aqui na minha área de trabalho, tá? Você escolhe. Estou fazendo um estudo normal, tá, pessoal? Para vocês verem, a ferramenta, ela não resolve 100%, mas se você sabe usar a ferramenta, você acelera o seu processo absurdamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, análise, teste, ó, análise, teste, laboratório, né? Porque agora ele se tornou um laboratório, faculdade. E eu vou aqui fazer análise. Aí você muda seu nome, muda aqui o nome da tua empresa, tá? E aí eu vou aqui salvar. Então a gente vem, ó, ele salva, eu espero um pouquinho enquanto ele está salvando, não mexo, tá? Já deve ter, ó, ainda está salvando, a gente deixa um pouquinho ali. Ali está calculando, então a gente espera um pouquinho, ele vai aparecer uma barra, ó, vai aparecer essa barra aqui, ó, publicando. Ó, tá aparecendo aqui, ó, publicando, eu aguardo, não mexe nada, para não travar, muita gente mexe e dá problema, e aí ela já fez ali a publicação, ó, ok, está salvo. Então eu vou lá na minha pasta, de trabalho, tá? Olha aqui, cadê? Minha pasta, deixa eu ver onde é que foi salvo.
Ó, aqui, ó, abri minha pasta de trabalho, tá, pessoal? Então, fui lá na minha pasta de trabalho, abri aqui, ó, o meu relatório e vou abrir aqui ele para a gente analisar. Então, olha aqui a análise. Deixa eu puxar para cá. Esse foi o relatório gerado aqui para esse nosso exemplo, tá? Então, ó, eu tenho um relatório bem completo, com o nome, tudo sendo puxado, ó, as larguras, a área de exposição, os parâmetros que foram utilizados, né, a estrutura adjacente não foi conectada. Então, eu entro aqui, por exemplo, nos parâmetros de estrutura, os cálculos, o resumo das zonas, quais zonas foram utilizadas, as zonas 2, 3, 4 não foram utilizadas, então tudo automático, ó, já sai com todas essas informações automaticamente. Você tem um relatório em PDF, ó, tem aqui o meu gráfico, o resultado final, tudo aqui, ó, o meu gráfico final da zona Z1, tá? Da zona Z1 para o R1, então tudo sendo apresentado, tudo atualizado, os parâmetros, risco público 2 não teve, tudo zerado, R3 zerado, R4 zerado e pronto, eu acabei. E aqui, ó, o resumo das zonas. Como eu tenho uma única zona, ela só traz uma zona, mas se tivesse várias zonas, ela iria imprimir todas as zonas. Então, existe toda aqui o resumo de dados, tá? O resumo das medidas de proteção, muito importante, para você passar ali no seu memorial. Então, é isso que é exigido, isso que você chegou no seu gerenciamento de risco, os valores, tá, que foram calculados, e pronto, terminei aqui o meu relatório. Então, esse relatório é o relatório que é feito ali na nossa planilha. Pablo, essa planilha faz tudo isso? Faz, pessoal. E, Pablo, se eu quiser abrir esse relatório no Word, eu quero colocar, por exemplo, esse relatório dentro do Word, o que eu faço? Você vem aqui, botão direito, tá? Abrir com, escolher outro aplicativo, e agora, em vez de eu abrir com PDF, eu vou abrir aqui com o Word, ó. Procuro o Word e eu coloco para abrir. Nesse momento, ele vai carregar o Word, ó, ele está carregando, ele vai abrir esse arquivo em PDF agora em Word, e você vai poder colocar essas informações, só copiar e colar dentro do seu memorial, dentro do seu relatório, dentro do que você precisar. Ó, tá aqui, ó, abriu em Word, viu, pessoal? Deixa eu puxar aqui, ó. Está aberto em Word. Aqui eu posso copiar, eu posso, ó, copiar todas as informações aqui que eu quiser, entendeu? Ó, posso editar, posso escrever, posso mudar as informações, ó, copiei tudo, eu jogo para onde eu quiser, ó, tudo em Word, tudo editado. Aí os gráficos, algumas vezes vem com errinho de formatação, mas eu explico depois. E os gráficos, como é que eles vêm? Né, os gráficos aí são importados? São, ó, os gráficos todos aqui, ó, importados, tudo certinho, né, os gráficos, as análises. Aí eu quero colocar, por exemplo, a minha logo aqui em cima, eu quero colocar, pronto, você faz e joga e já tem um relatório bem legal, somente com essa planilha, tá, que é a nossa Protec SPDA, tá? Fora outros cálculos que você pode ter, né, cálculo de DPS, distância de segurança, proteção, a atualização aqui, ó, o resumo das medidas de proteção, eletrodos de aterramento. A gente está querendo acrescentar mais soluções aqui, provavelmente a gente vai acrescentar agora, a gente está estudando isso para acrescentar, então são vários cálculos aqui que você pode utilizar nessa planilha. Isso aqui vai te ajudar muito, tá, pessoal? Pablo, isso que vai resolver, eu não sei fazer um gerenciamento de risco. Você precisa entender a teoria. Você precisa entender todo o procedimento. Eu fiz um gerenciamento bem rápido aqui e eu tive o relatório, eu tive o resultado, eu consegui usar aqui a planilha, tudo legal, tudo bacana, só que você precisa ter o conhecimento, tá? E o conhecimento a gente vai entregar. E resumindo, o que interessa para a gente saber? É importante a gente entender que a teoria que vem lá da norma, eu tenho que fazer uma análise. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha teoria, nesse caso, do fator de redução com relação aos sistemas de combate a incêndio. Então, eu preciso avaliar isso, tenho que fazer uma análise bem detalhada desse ponto. Eu tenho que saber qual é o tipo de sistema de combate a incêndio que vai ter na minha instalação. Que tipo de sistemas nós vamos ter? Então, o teu cliente te passa ou você vai descobrir isso em campo, fazendo a visita, para que você possa fazer, inserir o valor correto,
tá? De acordo ali com a necessidade, principalmente nesses itens, e no final você tem a análise correta. E sempre, como eu falo, avaliando os melhores critérios de segurança e critérios relacionados ao custo também para o teu cliente. Certo, pessoal? Bacana? Deu para entender aí? Muita coisa, né? Mas você abriu a mente. Quero descobrir mais sobre a VCB. Vai no Corpo de Bombeiros da tua região, tá bom? Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui bem rápido. O pessoal bem pergunta. Só perguntando aqui com relação à planilha. Essa planilha é disponibilizada onde? Pessoal, essa planilha Protec SPDA, ela é disponibilizada para as novas turmas do nosso curso. Nós estamos com o nosso curso hoje com vagas encerradas, mas após o nosso evento, após o evento que nós vamos fazer, nós vamos abrir mais vagas. E o aluno que entrar no curso já vai ter direito a essa planilha e vários outros materiais. É muita coisa. Então, essa planilha é vendida separadamente? Não, pessoal, nós não vendemos separadamente. É uma planilha que está vinculada ao treinamento. Você tem que comprar o treinamento para ter acesso à planilha. Eu sou aluno de turmas antigas, eu uso aquela planilha anterior. Eu quero migrar para essa nova planilha. O que eu faço? Entre em contato no meu Instagram, @eng.pabloguimarães. Entre em contato no Instagram que nós vamos mandar uma mensagem para você e nessa mensagem ali você vai entender o que tem que ser feito. Vai ser de graça, né, a atualização para essa nova planilha, para quem já é aluno? Não. Você tem que pagar um custo ali, custo baixo, porque é um custo de servidor, tem todo um sistema para atualizar ela, você sabe, e também tem um desenvolvimento. Então tem um custo baixo para você atualizar. Mas, cara, é menor que uma RT, entendeu? Menor que o custo de uma RT. E isso daqui vai trazer um benefício grande para você. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Cadê? Vou conseguir responder todas, tá, pessoal? Que eu tô com um pouquinho de pressa hoje. Eu já saí, mas nós vamos responder algumas perguntinhas aqui. Deixa eu só abrir aqui uma nova... Só um minutinho. Só pra gente... Isso, beleza. Esse aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui só para a gente... Aí, beleza. Olha só, então nós vamos ver outra pergunta. Outra pergunta que o pessoal está fazendo, eu não estou conseguindo puxar aqui na tela, mas a pergunta que o pessoal vem fazendo aqui com relação... quando eu tiver um cliente que eu não conheço o sistema de combate a incêndio dele, o que eu devo fazer? Se você não conhece o sistema de combate a incêndio do teu cliente... Vamos dizer que você não recebeu essas informações do combate a incêndio do teu cliente. O que você tem que fazer nesse caso, tá? O que eu faria? O que eu faço nesses casos, tá, pessoal? O cabelo tá... Eu faço o seguinte, se eu desconheço o sistema de combate a incêndio do meu cliente, eu coloco aqui que não tem nada. Aí eu coloco aqui, por exemplo, nenhuma providência. Ah, Pablo, mas isso não vai interferir no meu cálculo? Vai. O teu cálculo vai ficar muito mais, vai ficar superdimensionado, porque você vai ter que mexer em outros parâmetros. Então é importante que você busque essa informação com o seu cliente. Tendo essa informação com o seu cliente, fica mais fácil de você verificar. Ou vá em campo, verifique lá quais são os sistemas que vão ter. Não é preciso você dimensionar o hidrante. Não é preciso você dimensionar ali a especificação do extintor. Não é para fazer isso. É só você entender se vai ter esses tipos de sistemas e se vai ter SPK. O teu cliente vai saber, tá? Se você não sabe quando você foi contratado para fazer o projeto, utilize ali o critério de maior segurança. Quer dizer que não tem nada. Porque vamos dizer que você coloca que vai ter extintor e não tem nada. Mas assim, pessoal, se for um ambiente comercial, dificilmente não vai ter extintor. Dificilmente. Então, eu já até colocaria extintor porque eu sei que vai ter. Dificilmente não vai ter. Dificilmente não vai ser aprovado o AVCB, o ABITS, sem o uso de um extintor no mínimo. Então, como a norma diz que pode ser utilizada um desses procedimentos, a própria norma fala aqui, ó, uma dessas providências. Então, se tiver já uma dessas providências, já é esse item. Se tiver uma dessas providências, é esse item aqui. E se tiver todas, tem extintor, tem hidrante e tem SPK, qual que eu vou manter? Você vai manter a providência que vai gerar o menor risco, ou seja, a providência mais abaixo,
que vai trazer maior benefício para o teu cálculo e para a tua especificação do SPDA. Show de bola, galera? Pessoal, queria dar um aviso aqui, tá? Vai estar rodando o link deve estar aqui na descrição, então na descrição desse vídeo tem o link para o nosso SPDA Aterramento Experience, nosso evento, que vai ocorrer agora 17, 19 e 21 de maio, então se inscreva, está no link aqui do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, vai lá e se inscreva, ou está lá no meu Instagram, na bio, lá na página inicial do meu Instagram, tem um site lá, clica para se inscrever. Cara, se puder, compartilha, a gente está trazendo muita informação. Hoje a gente fez um estudo de caso legal. Se você já está atuando com SPDA, você vai deparar com esse tipo de situação. Se você não está atuando, quer aprender mais, você já aprendeu muita coisa aqui que está relacionado ao seu serviço de SPDA. Entenda que o SPDA está relacionado com combate a incêndio, ou seja, onde tem sistema de combate a incêndio vai ter demanda de SPDA, ou seja, 99% das instalações comerciais. A gente pode haver a demanda de SPDA. E aí vai depender do gerenciamento de risco, vai depender ali da fiscalização também do Corpo de Bombeiros, que isso aumenta a quantidade de serviço. E outra coisa, melhore os serviços de vocês. Pablo, eu já trabalho com combate a incêndio. Se você tem habilitação para fazer SPDA, cara, vai e faz, porque é mais um serviço que você está oferecendo para o cliente que você tem. Eu estou falando de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, pessoal, já pode ser um serviço que você vai fechar. Esse serviço aqui de gerenciamento, que faz toda essa análise e chega ali no relatório, entendeu? No memorial, esse serviço que eu mostrei para vocês, você pode cobrar separadamente. Tem clientes que, por exemplo, me subcontratam. Tem uma empresa de arquitetura, uma empresa de civil, que não consegue fazer isso da maneira adequada, não tem a experiência e não quer também perder o tempo para aprender, então eles me subcontratam. Eu cobro 1.000, 1.200, 2.000 para fazer só essa análise. E eu faço essa análise em menos de 10 minutos. Aqui eu demorei porque eu estou explicando, mas quando eu vou fazer, menos de 10 minutos, imprimo, faço tudo, coloco aquele memorial, vou aqui, pego o meu memorial que foi gerado, já jogo o memorial dentro do Word, né? Pego o memorial no Word, coloco ali no formato de relatório, assino RT e mando para o cliente. Já era, R$1.200, R$2.000. É real. Eu posso cobrar 500, 700? Cobre, porque vai ter outros profissionais que não vão conseguir fazer esse gerenciamento da maneira correta. Essa aqui é a nossa última planilha, a versão dela. Eu quero saber qual é a versão. Ela vai ser sempre atualizada? Como que eu vou saber? Aqui em FAQ, ó, dá uma dica para quem está assistindo aí. Ó. Aqui em FAQ, a gente vai ter essa situação. Você vai clicar aqui em FAQ, você vai ser direcionado para um site nosso. Então, eu cliquei aqui em FAQ, ó, vai já abrir o site. Vai abrir na outra aba aqui. Ó, abriu o site, está abrindo o site. Nesse site, ele vai dizer qual é a versão. Então, ó, ele fala assim, ó, estamos na versão SPDA 1.1. Em breve iremos acrescentar tutoriais, materiais de apoio e verifica as aulas de gerenciamento de risco na plataforma módulo 6. Ou seja, ó, aqui é a versão que nós temos. Qual é a versão da tua planilha? Você vai ver na hora lá que você baixou qual é a versão. Se é 1.1, então está atual. No momento que nós atualizarmos, você vai olhar. Se tiver uma versão 1.2 ou 2.1, você vai lá no módulo 6, faz todo o procedimento adequado para a sua turma e baixa ela de novo. É só baixar, porque já está cadastrada a tua licença web. E aí, nesse momento, você tem a planilha atualizada. Então, dessa forma, você sempre vai ver. A gente ainda não atualizou. Quando a gente atualizar, a gente vai avisar, mas sempre você entra aqui e vê. Abriu a planilha para fazer o serviço, já abre aqui, clica e vai aqui no site para ver em qual versão está. Se está em versão desatualizada, você vai lá e atualiza, ou entre em contato com alguém da nossa equipe pelo e-mail, pelo Instagram. Entra pelo Instagram que é mais rápido a gente responder. Beleza? Pessoal, eu vou responder. Ó, quanto cobrar? Dúvida aqui, ó. Quanto cobrar por esse serviço? Né? Quanto cobrar por esse serviço de gerenciamento de risco? Você pode cobrar só por gerenciamento de risco em torno de 800 a R$2.000, sem fazer projeto. Eu preciso do gerenciamento de risco no momento de fazer o laudo, é ideal, mas Pablo, vai me dar mais trabalho. Cara, se tu tem uma ferramenta como essa, você faz muito rápido, é muito rápido.
eu preciso fazer o gerenciamento de risco para fazer um projeto? Sim, antes de fazer qualquer projeto, o primeiro passo é o gerenciamento de risco. Outras dúvidas aqui que surgiram com relação ao gerenciamento de risco, faz o seguinte, pessoal, se inscrevam no nosso evento. Vem aqui, se inscreve nesse evento, porque você vai ser avisado de todas as lives. Nós temos várias lives que vão ser sobre gerenciamento de risco. Amanhã, sábado, nós vamos fazer uma outra live. Deixa eu só ver o tema da live de amanhã aqui. Então, a gente está fazendo live quase todo dia. Vem acompanhando para você não perder nenhum material. Deixa eu só buscar aqui qual é o tema da live de amanhã, rapidinho. Olha aqui, ó, a live de amanhã vai ser o seguinte, ó, como convencer o cliente que não entende os riscos dos raios, ou seja, você tem um cliente e ele não entende quais são os riscos dos raios, a gente vai fazer uma live no Instagram falando sobre isso, como convencer esse cliente, então a gente vai avisar o horário, com certeza vai ser uma live ali às 5 horas, 4 horas da tarde, tá? Então você vem e assiste, porque isso tem muito a ver com a parte financeira. Show de bola, pessoal, obrigado, se inscrevam, tô aqui. Eu tenho interesse na planilha, então já logo após o evento, nós temos esse evento que é gratuito, se inscreva. Após esse evento, nós vamos abrir novas turmas para o curso de SPDA. Então, se você tem interesse nessa planilha, se você quer ter a planilha e todos os outros materiais de projeto, de laudo, inspeção e dicas de execução, se você quer ter tudo isso, cara, então o primeiro passo é você se inscrever no evento, já se preparar para adquirir o treinamento quando a turma abrir, porque a gente abre a turma por uma semana e fecha. Então você vai ter uma semana depois do evento para entrar na turma. Depois disso, só daqui a 1, 2, 3 ou 4 meses, que é quando a gente vai abrir a próxima turma. Certo, pessoal? Beleza? Obrigado, valeu, tchau, tchau. Desculpa não responder todas as dúvidas. Se inscrevam aqui. Se você gostou, compartilha, comenta, bate um print, volta na live lá, bate um print e posta no teu Instagram que a gente vai repostar. E obrigado, viu? Se inscrevam no evento, o link está na descrição do vídeo. E até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.